Nós consideramos importante que o futuro professor de física e ou matemática tenha um conhecimento de algumas obras importantes para a ciência, publicadas em português, tá? Cuja leitura recomendo, ou pelo menos que tenha um conhecimento razoável desses livros. O primeiro deles, A Filha de Galileu, é uma biografia de Galileu, tanto da sua vida propriamente dita, quanto do seu trabalho científico. A referência à filha, porque nele é tratada a troca de correspondência de Galileu com uma de suas filhas, com a qual ele tinha um relacionamento muito forte, de grande confiança mútua, e respeito e amor recíprocos. E então, além do livro ter a parte biográfica e o relato científico interessante, ainda é um livro muito humano, onde a gente fica conhecendo um pouco da personalidade de Galileu através dessas cartas. O livro tem copyright de 1999, mas permanece confiável, atual. Recomendo a leitura vivamente. Dentre os trabalhos de Galileu, sem dúvida o mais famoso é o diálogo, sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolemaico e copernicano. Existe uma excelente tradução para o brasileiro da editora Imprensa Oficial para o português. Essa tradução contém um estudo muito amplo no final, tá? São as notas de cada uma das jornadas, são 4 jornadas, a gente já comentou. Então, tem um estudo crítico, além de ser uma boa tradução, é um estudo crítico fabuloso. Então, para você ter uma ideia, aqui tem um estudo introdutório, tá, que eu estou mostrando aqui. Depois vem o livro propriamente dito. Essa parte aqui é o livro, e depois toda essa parte aqui são as notas de comentário, de explicação, comentário de tradução, comentário da linguagem da época. Então, para o estudioso, essa obra é indispensável, tá? Recomendo como essencial para quem quer conhecer melhor a vida de Galileu e o seu trabalho. Antes do diálogo, foi publicado em português uma tradução do Discurso sobre 2 Novas Ciências, na qual não tem o original, mas é também uma boa tradução, não é de tanto fôlego em termos de notas de estudo, tá? Mas é interessante, acho que para quem quer conhecer é muito boa, recomendo também. Prosseguindo, com relação ao Newton, existe uma excelente biografia, que é essa que eu mostro para vocês, A Vida de Isaac Newton, do Richard Westphal. Ele fez um trabalho muito mais amplo, intitulado Never at Rest, Jamais em Repouso, também biografia da Isaac Newton. Mas era um trabalho muito grande, de muito fôlego, e foi solicitado a ele que fizesse uma obra mais sucinta, e saiu essa obra, da qual nós temos uma excelente tradução também para o português. Recomendo, tanto para os amantes da física quanto da matemática. É uma obra, além de explorar a vida dele, tem um relato do trabalho científico bastante confiável. Então, recomendo também vivamente, tá? A Vida de Isaac Newton e Richard Westphal. Bem, a grande obra de Newton, o Principia, encontrou uma tradução, finalmente em português, que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro saiu o livro 1, tá, do Principia, vocês lembram que são 3 livros, Esse foi uma tradução de um grupo de professores da USP, e eles se propunham a traduzir os demais livros. Saiu uma bela tradução, uma obra muito bem acabada, E se tem alguns problemas de tradução, são problemas que existem em outras traduções também para o inglês e outras línguas. Lembrando que o original é em latim. Então, na verdade, quando a gente tem alguma dúvida, a gente recorre ao latim, porque alguns problemas que você encontra na tradução em português, na verdade, estão em outros, Essa tradução é da tradução da 2ª edição para o inglês. Então, já teve a versão do latim para o inglês e depois do inglês para o português,
Mas esse grupo, por razões que eu desconheço, não prosseguiu com o seu trabalho e anos depois, né, saiu uma tradução do livro 2 e do livro 3, mas de uma outra pessoa, né, que é o professor André Koch Torres Assis, né, pessoa que eu admiro muito, professor da Unicamp, estudioso da física e também muito interessado em filosofia e história da ciência, história da física. Tá? E aqui é interessante que você tem, além do livro 2 e do livro 3, traduzidos, com excelente tradução do inglês também, há ainda o Sistema do Mundo, que aconteceu o seguinte: quando o Newton escreveu o livro 1 e o livro 2, ele pretendia, em um livro mais simples, de linguagem mais popular, apresentar as aplicações do livro, especialmente do livro 1, ao sistema planetário, ao cosmos, à Lua. Mas e aí o que ele fez? Ele escreveu realmente um livro mais popular, que é esse aqui, o Sistema do Mundo. Só que depois de terminado, ele percebeu que, pelo menos na visão dele, necessitaria que esse Sistema do Mundo fosse apresentado de forma tão rigorosa em matemática quanto o livro 2 e o livro 1 tinham sido. Então ele encostou esse trabalho, ficou de lado e reescreveu o livro 3 com um tratamento matemático rigoroso, similar ao que ele tinha feito nos livros 1 e 2. Isso que ficou encostado. Depois da morte dele, foi publicado uma tradução para o inglês e depois, inclusive, foi publicado o original em latim. Então aqui também tem esse livro, que é até interessante, é uma leitura mais simples do que a do livro 3º e com algumas reflexões filosóficas muito importantes. Tá? Então ficou uma tradução muito boa e com isso nós temos os 3 livros, né, traduzidos. O livro 1 foi uma edição de 1990, a primeira edição, tá? Então já faz 30 anos, né? E esse segundo demorou bastante para aparecer, é uma tradução já de 2008, né? 18 anos depois. Então, mas foi importante, né? Foi um trabalho que demorou, mas apareceu. Essa tradução bastante importante. Foi publicado depois da publicação do livro 1 em português e antes da publicação do livro 2 e 3, o professor André Koch publicou essa tradução, a primeira tradução para o português brasileiro, do Ótica, do Isaac Newton, né, que foi o seu último trabalho científico, e que reúne experimentos e reflexões sobre ótica e sobre muitos outros assuntos. É um livro de 1704, né, mas riquíssimo, com muitas reflexões filosóficas de Newton. Né? O professor André Koch, ele até reúne aqui algumas das ideias que ele trata, né, nesse livro, e dizendo aqui que Newton mostra que seus dotes de grande expositor, né? Por exemplo, ele discute a origem e formação do arco-íris, os anéis coloridos que surgem em lâminas finas de vidro de bolhas de sabão, funcionamento da visão, o que são o fogo e a chama, funcionamento dos telescópios, discute a origem ou causa da gravitação, da coesão dos corpos, funcionamento das reações químicas, natureza do vácuo e do éter, como fazer experiências adequadamente, questões de fisiologia e por aí vai. Então, por isso, vocês têm uma ideia da amplidão do pensamento do Newton. É um livro também extraordinário, de leitura interessante. Há ainda, publicado em português, esse livro que reúne textos do Newton e também trabalhos anteriores a ele e comentários de professores de história, de filosofia sobre o trabalho dele. Organizado, né, pelo Richard Westphal, que é o autor daquela A Vida de Isaac Newton, e pelo professor Bernard Cohen, que é foi uma das maiores autoridades em história da ciência, tá, que nós conhecemos. Então é um texto também muito interessante, onde ele está reunido por temática, né? Então, filosofia natural, método científico, método experimental, ótica, mecânica racional, sistema do mundo e por aí vai, né? Teologia, né? Discute as ideias de Newton sobre teologia, matemática, tá? Um pós-escrito do Albert Einstein, né, sobre a ótica de Newton e por aí vai. É uma obra muito boa também, de referência, tá? Você, talvez não para leitura sistemática, mas para consulta, e recomendo também. Então, são trabalhos muito importantes
traduções de gabarito, de respeito, né? De fidelidade aos textos originais. Então, para aqueles que quiserem, há muito material para se estudar, envolvendo esses dois grandes cientistas, né? Galileu Galilei e Isaac Newton.